pastor da Mundial, Caio. Aquele dessa semana? Não, é outro cara. Pastor da Mundial. É um novo amigo aqui. Tá bom. Vamos? Vamos. Olá, Caio, Deus te abençoe, velho amigo. Eu falei novo amigo, eles chamam você de velho amigo. Caio, eu tô passando uma situação muito difícil na minha vida pessoal. Sou pastor na Igreja Mundial faz um tempo. Antes eu fui pastor da Universal, passei pela Graça, fiz um breve estágio na Quadrangular, onde não suportei tamanha putaria. Mas, Caio, o que me leva a te escrever é que o Valdemiro... Impressionante mesmo, mas ele usou a palavra certa. Oi? A putaria da Quadrangular existe antes de existir o Universal. Antes de existir. Ainda não tinham fundado a Universal, nem a Graça da Graça. E parece década de 60, né? A Quadrangular começou antes, a Cruzada, o nome era Cruzada. Sim, Cruzada. Cruzada do Evangelho Quadrangular. Mas logo que começou com uma coisa assim de avivamento, mas logo virou fetiche. Aí começou água fluidificada, começou toda essa coisa de magia. E logo depois a putaria. Eu tenho amigos queridos que serviram lá anos, alguns não aguentaram e saíram já na década de 70. Eu já tinha amigos pulando fora por causa disso. Olha só. O cara era convidado para ir pregar numa cidade. Aí aceitava. Aí o superintendente da região ligava para ele e disse: escuta, irmão, você vai ficar aqui uma semana pregando, quantas meninas você quer? Uma por noite? Meu Deus. Das irmãzinhas da igreja, elas já estão acostumadas a servir, os evangelistas itinerantes, os pastores, já estão acostumados, já tinham ali as prostitutinhas eclesiásticas, para o cara não ficar sozinho. Aí toda noite ia lá uma garotinha e dava ali um castigo. E aí tem aqueles que se viciaram. Quantos me procuraram em crise de desespero, depois de um tempo, dizendo: não aguento mais. Onde eu vou pegando, porque faz parte do esquema. Aí quem se negava a fazer começava a ser chamado de bicha. Gente. Eu tenho um amigo que saiu porque, entre outras coisas, começaram a difamá-lo, dizer que ele era bicha, que ele era gay. Isso em 1975. Porque ele não aceitava pegar as meninas que eram designadas para entretê-lo à noite depois do culto. Quer dizer, literalmente era uma putaria. Putaria, por isso que eu estou dizendo. Ele mencionou Mundial, Universal, da Graça e a Quadrangular. De sair de lá porque não aguentei a putaria. Nesses outros lugares, a putaria é dinheiro, é poder, é exploração, é maldade. Mas lá não. Lá é literalmente, além de ter tudo mais de safadeza, tem esse negócio sexual, que é um espírito de prostituição sem pudor. Meu Deus. Caraca, meu. Quando eu era pastor em Manaus, a mesma história. Depois fui andando pelo Brasil e só encontrava a mesma coisa. É uma recorrência total, e até hoje. Aí eles ficam com ódio de mim. E eu estou preocupado com isso. Convertam-se, deixem de ser igrejas de Pérgamo, de Tiatira, deixem de ser a igreja de Jezabel, convertam-se ao Evangelho, abandonem esse espírito da grande meretriz, e eu direi: vem cá, irmão, mas enquanto vocês, na maioria, dedicarem-se a isso, podem me odiar à vontade, porque a minha boca não cessará anunciando que vocês não são dignos de confiança. Tem algumas exceções, eu conheço alguns, que são exceções sofridas, mas a grande maioria não tem caráter. E aí? É isso aí, Caio. O pessoal do chat está concordando com você. Felizmente, Caio, a palavra é putaria. Hoje tem o pastor fulano de tal, de Belo Horizonte, que é uma putaria total. Sempre foi. Fala o nome aqui, mas não precisa ler. Não precisa, eu conheço. Conheço a figura, ó. E sempre foi. Em todos os sentidos. Na política, no dinheiro,
na corrupção, no poder, nas pernadas dos outros e na mulherada sem fim. E é para variar mesmo, na safadeza sem tamanho. E aí? Pois é, mas Caio, que me leva a descrever aqui o Valdemiro nesse mês passado, fez uma... O cara tá te escrevendo aqui para se queixar do patrão dele lá, sabe? Sei, do Valdemiro. É. Então, Sei. ele é pastor do Valdemiro. Sei. Aí tá vindo aqui para perguntar o que é, né? O que eu acho? Você é o PROCON das igrejas. Eu vou levar você no PROCON. Vou lá no Caio. O Caio é PROCON. É. Ele tá levando o cara no PROCON. Quantos já foram assim? A Cláudia estava lá discutindo o assunto. Na hora que mencionou meu nome, quiseram É a matá-la. mesma coisa de falar, vou levar você no PROCON. Quiseram matá-la. Vou levar você pro STF. Aí pronto, querem matar o cara. Parece até que eu tenho algum poder, né? Mas é o poder do evangelho, da palavra e dos milhares que assistem e que sabem que da nossa boca não procede nada com dubiedade, nem com titubeio, também nem com calúnia, nem com difamação. Tudo que eu digo é o que eu sei e provo. E com tristeza, porque eu queria estar aqui anunciando só maravilhas da graça de Deus. Mas infelizmente a gente vive num período obscurantista, perverso, de maldades como aquelas praticadas em Israel nos dias dos profetas. A gente vive no meio do culto a Baal, a Astarote, a Moloque. Nós estamos vivendo nesses dias de Manassés. Então, infelizmente, a profecia que tem que ser dita é essa, com essa denúncia, com essa coragem, com essa veemência. E aí? Mas o Caio que me leva a descrever é que o Valdemiro, mês passado, fez uma reunião com pastores aqui, falou que a igreja está passando uma situação difícil, sabe? Precisando pagar os programas de TV, os aluguéis, etc. Macedo deu uma quebrada violenta nele. Disse... Deu uma quebrada, ele quis concorrer com o Macedo, não tinha grana para segurar a concorrência. Aí o Macedo foi tirando ele do ar, né? Chega num canal, o que era a programação do Valdemiro, o Macedo compra tudo. Cobriu. Chega no outro, quanto é que ele paga aqui? Pô, tiro, foi tirando. Para todo lado. E aí ele foi ficando sem espaço para falar. Como esse pessoal não tem que ter conteúdo, ele não tem conteúdo, eles têm que ter propaganda. Aí o Macedo estrangulou a propaganda e eles estão vivendo esse perrengue. Não tem onde anunciar a meia, o lenço, essa maluquice toda deles, né? O bazar tá sem propaganda. Eu já vi programa daqui de Brasília, amigos meus tinham programas locais que compravam horário. Então pagava assim, tipo 20 paus por mês para ter o programa. Da noite pro dia tiraram o cara do ar. O cara tinha meia hora. Aí ele falou, por que você fez isso? Falei, a Igreja Universal veio aqui me ofereceu 100 e paga cash no dia, eu vou ficar com você aqui? Eu não vou. Aí a TV não tem o que fazer, tira e bota. Ele deve ter feito isso com o nosso querido Valdomiro. Eles fazem isso há muitos anos. E é no Com dinheiro. muita gente, Paga assim, adiantado. Aí matou. É capaz de pagar o ano inteiro para frente para não ter conversa. Compra tudo. Aí os caras dão... Não falta dinheiro lá. Não falta dinheiro, sobra. Não tem lugar onde haja uma liquidez tão grande quanto no banco macediano. Maravilhoso. É muita liquidez. E aí? Vamos lá? Vamos. Pois então, a situação... Aí ele falou que a igreja está passando uma situação difícil, precisando de pagar programas de TV, aluguéis, etc. E o Valdomiro disse que esse mês todo pastor vai ter que dar uma oferta de R$1.000 e todas as esposas dos pastores vão ter que dar uma oferta de R$500. Sim. Detalhe, a esposa do pastor não recebe salário da igreja, não pode trabalhar fora. Porém, o pastor não ganha esse valor de R$1.500. E além disso, preciso pagar as contas. Meu filho está passando sérios problemas de saúde. Eu tenho gastado muito com hospitais e exames. A minha mulher não aguenta mais e me deu um ultimato. Se eu quiser continuar nessa igreja, ela vai embora trabalhar, cuidar do filho dela e da vida dela. Caio, eu amo muito ela e o meu filho, mas eu não sei o que fazer, sabe? Em nenhuma outra igreja eu vi tanto amor pelo dinheiro.
Me ajude, Caio, por favor. Eu sou pastor há muitos anos e não sei fazer outra coisa. Mas e daí, O que eu faço, meu amigo? Tem que fazer trabalho de camelô, tem que participar do jogo do bicho, só porque você é pastor há muitos anos. Não, você não é pastor. Você é gestor de negócios religiosos há muitos anos. E ganha comissão. Como em geral eles dão. O cara ganha um X e o resto ganha sobre faturamento. Atingimento de alvos. É assim que todos eles funcionam. E o culto ao dinheiro em todos eles é a raiz de toda a teologia da prosperidade. De modo que, qual é a sua dúvida, meu irmão? Pelo amor de Deus, vai trabalhar, meu querido. Primeiro, deixa a sua mulher sair para trabalhar. E em segundo lugar, sai para trabalhar. Vai dirigir um táxi. Pega teu carro, abre na praça, faz como o meu amigo William aqui, que era da Igreja Batista, e oprimiram ele não podia isso, não podia aquilo, não podia me ouvir. Ele falou, fez din-din, sabe o que é din-din? Esses sorvetinhos geladinho, sacolézinho. Fez din-dinzinho, abria o carro dele ali em Taguatinga, dentro de uns isopores, passava o dia vendendo din-din. Quando alguém conversava com ele, ele acabava falando do Evangelho, vendendo din-din. Vai vender din-din. A gente tem que fazer qualquer coisa, mas não ficar nas mãos dos salteadores, para não nos tornarmos cúmplices com eles. Como diz a Escritura, afastai-vos para que não vos torneis cúmplices das suas obras malignas. Porque o que eles fazem em oculto, Paulo diz em Efésios 5, só referir é vergonha. Rompa essa cumplicidade, não há o que pensar, não há o que decidir, é sua mulher, seu filho. De um outro lado, é o covil dos salteadores do Valdomiro. É um covil. É a unção de Alibabá. Em nome de Jesus, saia daí, meu companheiro. Faça qualquer coisa. Em nome de Jesus. Tenha a coragem de desistir do poder da ganância, do espírito da exploração e do abuso. Eu peço ao Espírito Santo que te dê essa fé, que coloque dentro de você o que você nunca teve até hoje, que é fé no cuidado e na provisão de Deus mesmo. Que o Senhor fortaleça o seu coração para que você tenha o ânimo de um trabalho simples, digno, honesto. E venha assistindo e fique assistindo e aprendendo a palavra aqui com a gente para que o Evangelho ganhe carne, carnegão, substância, essência, ganhe tutano dentro de você para que você tenha fortaleza interior. E aí, no tempo próprio, na hora certa, você vai, depois de pacificado, depois de curar sua mulher, curar seu filho, viver uma vida simples, com modéstia, porém com paz no coração, sem se sentir um ladrão de almas. Você vai encontrar a chance, instruído quando você estiver, de começar a reunir pessoas, se é isso que você ama. Se você de fato ama pessoas e não dinheiro. Se você ama alminhas humanas e não oportunidades de prevalência sobre elas. Se você ama servir por nada, servir de graça, e não fazer do seu trabalho pastoral apenas uma profissão rentável. Por favor, eu imploro ao Espírito Santo que essas palavras ditas com suavidade estejam entrando em você como um óleo penetra na chaga e pervade
e entra onde estão as áreas purulentas e sarge esse pus da sua alma, de dentro para fora, e esprema isso, de tal modo que você tenha a coragem de optar pela vida. E vida para você é a sua mulher e é o seu filho. Você veja como essa é uma igreja mentirosa. Essa é uma igreja onde é proibido dizer que alguém está doente. Lá é a igreja onde todo mundo fica curado, não é verdade? É. Mas isso é só para o povo. Porque o Valdomiro, quando fica doente, ele vai para o hospital. Isso é para o povo. É para o povo que ele vende esses superpoderes miraculosos. Se a mulher dele ficar doente, vai para o hospital. Se um filho dele ficar doente, toma remédio. Assim como o seu filho está doente, por que você não leva na Mundial para ser curado? É porque não tem cura lá. Só tem sugestão para aquele povão enganado, que fica curado pela própria ação autossugestionada da cabeça, 90% das vezes, e por nenhuma cura divina. E geralmente são curas que depois de um mês, 2, trazem recaídas e não se levantam mais. Você sabe que nada disso é verdade. Dê uma chance ao Evangelho na sua vida. Tá bom, meu amigo? Se eu pudesse ser útil todo dia eu estou aqui contigo. Tá bom? Um beijo para você. Vai no meu site, no caiofabio.net, é lá que você tem que ler. Tem um sistema de busca, escreva a palavra que você queira e leia. Você vai crescer, vai fortalecer a fé, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir o Evangelho. Quando o Evangelho for criando essa densidade dentro de você, você vai ficar mais forte do que você pode imaginar, e a sua capacidade de resistência vai ser invencível, inabalável, em nome do Senhor. Tá bom, meu amigo? Caio, eu estou lembrando aqui de Provérbios, né? Melhor comer pão seco, tendo paz de espírito, do que um banquete numa casa cheia de brigas. Né? De desavenças, é melhor hortaliças, é melhor comida muito insípida até, onde há paz, do que essa fartura no meio dessa calamidade. Sim. O cara ter passado a vida dele toda se dizendo pastor, cada igreja onde ele foi é assim. A última agora é um culto ao dinheiro como ele nunca viu em lugar nenhum, pela necessidade. A outra era putaria, a outra é universal, a gente já sabe como é. A outra é a da graça, é uma desgraça. Onde se você não bater a meta financeira, você dança. Então o pãozinho de queijo, o showzinho da fé é só para enganar essa classe média baixa remediada. Agora, vai fazer parte dos bastidores que você vai ver que é tudo igual. Vai comer o sal lá. Vem me ver TV. O canal é você.